Beleza, galera aí do Nerd Exterminador. Hoje, continuando a série lá de PC, eu vou falar sobre a placa de vídeo, como ela funciona. Muita gente aí, muita gente deve ser gamer e tal, deve ter uma placa de vídeo no PC, nem que seja as mais básicas. Eu vou explicar então como ela funciona. A placa de vídeo, ela não serve só para exibir o exibir o que você exibir no monitor o vídeo. Ela processa tudo o que vai ser exibido no teu monitor. Isso não é trabalho do processador, então é passado para a placa de vídeo. Então, se você vai ver um vídeo em Full HD, não é o processador que vai processar o vídeo, é a placa de vídeo. Se você vai jogar um jogo, é a placa de vídeo que faz esse trabalho. No caso de jogo, é, é, é mandado, enviado instruções para a placa de vídeo e ela processa as bordas dos objetos e tudo mais durante o jogo. Então ela preenche isso com texturas. E daí essa velocidade com que a placa de vídeo vai fazer isso e tudo mais vai depender do modelo. Então, basicamente, a placa de vídeo é basicamente como se fosse um computador. Ela tem a memória, tem o processador gráfico, tem um sistema de refrigeração e tem, só que ela é conectada no slot, no caso atual, é o PCI Express X16. Então eu vou falar do slot PCI Express. Muita gente deve ter dúvida aí meu slot é PCI Express é 1.0 e a placa de vídeo que eu vou comprar é 3.0. Tem problema? Não, não tem problema. Você pode comprar, pode colocar ali tranquilo, ela vai funcionar. Vai dar uma queda aí de máximo 5 FPS. Não vai dar. Nem a GTX Titan, que é o que eu vi o teste, e era a placa de vídeo mais potente do mundo, não usava tudo o PCI Express 3.0. Então, para vocês verem, se tiver placa-mãe 1.0, PCI Express 1.0, pode colocar uma placa de vídeo 3.0, 2.0, tranquilo. Então, vou falar aí do processador gráfico que a placa de vídeo tem. É esse processador gráfico que ele vai executar todas as instruções para mandar depois de volta pro monitor, no caso, né? As instruções chegam, ele processa e envia a imagem para o monitor. Processa, renderiza. Então, disso o processador gráfico tem o clock normal, que quanto maior, mais rápido ele vai executar as instruções. Só que não precisa ser necessariamente um clock alto para ter um desempenho mais alto. É a mesma coisa que o processador. Se tiver uma arquitetura melhor, o clock pode ser menor, que vai ser melhor, vai ter mais desempenho. E muitos devem ficar aí na dúvida de por que são lançadas placas de vídeo anualmente. É lançado anualmente que muda a arquitetura. Normalmente muda a arquitetura. Com a arquitetura nova se reduz o consumo, se aumenta o número de transistores, aumenta o desempenho e inclui novas tecnologias. No caso das novas da AMD, das novas R9
da série R9, Radeon R9, elas têm um mantle especificamente para elas, que é a concorrente agora do DirectX. E com exceção do DirectX 12, que será lançado para as placas vídeo compatíveis com 11, as novas placas vídeo também implementavam o novo DirectX. No caso, saiu do 9.0C, pouco tempo atrás já saiu do 9.0C, passou para o 10, para o 10.1, daí para o 11, para o 11.1, 11.2 e assim foi. Então do processador gráfico também tem, acho que é só isso. Tem várias arquiteturas atualmente, aí tem da Nvidia, que é a atual da GTX, da série GTX 700 é a Kepler, e das Radeon R9 da AMD e a das ilhas, não sei quais ilhas, são várias arquiteturas. E tem normalmente as empresas remarcam placa de vídeo quando é lançamento anual, né? Elas aproveitam e lançam, por exemplo, a R9 270X é igual a Radeon HD 7870. A arquitetura muda pouquíssima coisa, não sei nem se muda realmente a arquitetura. E então é como se tivesse sido remarcada. Ou seja, eles mudaram um pouquinho os clocks, melhoraram o sistema de refrigeração e colocaram um nome novo. E pronto, colocaram para venda. Então no processador gráfico acho que só isso. Ele só processa, renderiza, depois manda de volta para o monitor. Realmente só isso. Daí tem as placas de vídeo dual GPU. No caso dessas daí, elas têm dois processadores gráficos. Por exemplo, a GTX 690 é como se tivesse duas GTX 680. Porque é como e não é duas. Porque o clock é mais baixo, normalmente para permitir a refrigeração. Para não ter que colocar um water cooler ou alguma coisa assim. Agora, no caso, a AMD que anunciou a Radeon R9 295X2 são dois processadores gráficos da Radeon R9 290X, só que com clock quase igual. Só que com isso ela esquenta demais e tiveram que colocar o sistema de refrigeração líquido já de fábrica. Talvez outras empresas aí decidam lançar com 3 coolers, lançar em 3 slots, que nem tem a Radeon HD 7990. E a Dual GPU é como se funcionasse com SLI e Crossfire. Depois, mais pra frente, eu explico SLI e Crossfire. Então, vou falar da memória da placa de vídeo, que tem vários tipos: GDDR, GDDR2, GDDR3, GDDR5 e tem DDR2 e DDR3. Qual que é a diferença primeiro de DDR para GDDR? No caso, os computadores usam DDR3 e as placas de vídeo usam GDDR3, às vezes. A principal diferença é o clock que atinge cada memória e a voltagem. No caso, até o DDR3, até o DDR2, é mais vantagem hoje colocar a memória DDR2 e não GDDR2, porque é mais barata e por causa da voltagem e tudo mais, consome menos. E consegue praticamente os mesmos clocks. Já na DDR3 e GDDR3 é pouca diferença, mas a GDDR3 ainda consegue uns clocks um pouco mais altos. Já a GDDR5 não tem a DDR5 para comparação para o PC. Então a GDDR5 consegue com uma voltagem acho que praticamente igual a DDR3, consegue clocks muito mais altos.
Então, o quanto maior, se você tiver dúvida entre uma placa de vídeo GDDR3 ou DDR3 e uma GDDR5, vá sem dúvida na GDDR5. Ah, mas é 2 GB DDR3, enquanto que a outra é 1 GB GDDR5. Vá na de 1 GB. A placa de vídeo você não tem que ver a quantidade de memória que ela tem. Até pouco tempo atrás dava para se falar que 1 GB dá para Full HD, tranquilo assim para jogos, né? 2 GB já assim fica com folga no Full HD e acima disso 3, 4, 6 GB só se for usar vários monitores. Atualmente 1 GB dá para o Full HD, mas não recomendo muito para jogo, porque vai ficar no limite ali, digamos. E 2 GB dá tranquilo no Full HD. Eu jogo Battlefield 4, consome 1.7 GB. E o Tomb Raider também consumiu isso mais ou menos, 1.6, 1.4. Então 2 GB hoje para os jogos atuais dá conta do Full HD. 3 GB já dá para mais de um monitor. 4, 6, 8 GB, aí é só para quem vai usar 3 monitores, coisa assim. E outra coisa que a placa de vídeo tem é os bits. Tem gente que também olha só os bits, está em comparação, por exemplo, entre duas placas de vídeo, uma da AMD, uma da NVIDIA. Da NVIDIA tem 192 bits e a da AMD tem 128 bits. E pega a da NVIDIA porque tem mais bits. Mas não adianta ter mais bits se a placa não for usar isso tudo. Ela não conseguiu usar tudo isso. Os bits é a largura ali da memória, ou seja, quantos bits vão passar para a placa-mãe ou da placa-mãe para a placa de vídeo. Então, teoricamente, quanto mais, melhor. Mas no caso de placas de vídeo intermediárias, 128 bits, ali 192 bits dá. Outra coisa, no caso né, que eu estava falando de comparação, você tem que olhar os clocks, a memória e tudo mais. Não adianta você pegar umas 192 bits com DDR3 e 2 GB e a outra for 128 bits e 1 GB GDDR5. A de 128 bits é melhor, teoricamente, já que não falei os clocks nem nada. Então, acho que da memória de bits é só isso, né? Você, sim, as placas de vídeo atuais, 64 bits eu não recomendo, não comprem, não é perda de dinheiro, jogar dinheiro fora, porque o processador gráfico integrado normalmente já tem 64 bits, então você vai comprar uma outra placa de vídeo de 64 bits para nada. E tem as intermediárias tem 128 bits, algumas tem 192 bits da NVIDIA e tem as um pouquinho melhores tem 256 bits e tem 384 bits as mais tops, na AMD as melhores, as mais tops tem 512 bits, a 290X tem 512 bits. Só que eu acho que para ela 384 bits já dava, já é suficiente. Então depende, tem que comparar exatamente quantos FPS tem cada um. Vou falar então do SLI e do Crossfire. O que é SLI e Crossfire? O SLI é a tecnologia da NVIDIA e o Crossfire é a tecnologia da AMD. Mas o que elas fazem? Elas permitem que você use duas ou mais placas de vídeo juntas, no máximo 4, para jogos. Quem for usar para minerar pode usar mais, mas depois, isso em outro podcast.
Você pode colocar até 4 placas de vídeo se o modelo suportar, e elas vão trabalhar juntas. Teoricamente vão dividir o trabalho. Ou seja, mas você deve pensar, então são 2 placas de vídeo, vou ter o dobro de desempenho. Se eu tinha 60 FPS, vou ter 120 FPS. Não, não vai. Há uma perda de desempenho até o processador escolher para qual das placas de vídeo vai mandar os dados e tudo mais. Há uma perda de desempenho. Então, se você roda o jogo a 60 FPS, pode ser que você rode a 100, 110 FPS com sorte. E nas mesmas configurações, no mesmo mapa e tudo mais. Então, não é 100%, não é 100% de desempenho. Praticamente assim, não vale muito a pena. Vale a pena se você vai fazer um upgrade. No caso, se você tem, por exemplo, uma GTX 760 e quer melhorar o desempenho, você não precisa, e a tua placa-mãe suporta, você não vai lá e comprar uma GTX 780, vender a GTX 760. Tem todo esse trabalho. Não, você pode ir lá e comprar uma outra GTX 760 e ter o desempenho similar de uma GTX 780. Só que o lado negativo é que a tua placa-mãe tem que suportar, de preferência x8x8, porque quando se faz o SLI em mais de um PCI Express x16, normalmente o segundo ele é x4 nas placas mais baratas. E as placas de vídeo vão funcionar na mesma velocidade, ou seja, vão funcionar x4 as duas. Então, não adianta ter 2 slots se essas duas forem funcionar x4. Ou seja, perde desempenho aí. Principalmente nas mais tops, nas medianas não tanto. Então o ideal é uma placa-mãe que suporte x8x8 para 2 placas de vídeo, ou x16x16, que é o ideal. E se for para 4 placas de vídeo, tem que procurar alguma que suporte x16, x16 e x8x8, ou x8, x8 e x4, alguma coisa assim. Porque são 4 placas de vídeo, é difícil alguma suportar todos os x16. Outro ponto negativo é a fonte. Você não vai ter que, por exemplo, no site está recomendável 500 watts, eu tenho que ter uma fonte de 1000 watts para 2 placas de vídeo. Não vai ter. Com 500 watts você consegue rodar, por exemplo, duas GTX 550 Ti, que eu rodei, e o recomendável é 500 watts para uma, 450 watts para uma. Ou seja, é passado um pouco mais, é passado a mais no site da fabricante. Mas mesmo assim, você vai ter que ter uma fonte melhor. Uma fonte, por exemplo, de uns 650 watts aguenta um SLI de GTX 760. Mas você poderia economizar, comprar uma fonte de 500 watts e pegar uma GTX 780. Então tem isso. Ou pegar a mesma fonte, mas economizar na placa-mãe. Então o SLI Crossfire vale a pena. O Crossfire, não falei aí, né? Mas o Crossfire é a mesma coisa do SLI, só que da AMD. Praticamente a mesma coisa. Só que no Crossfire você consegue fazer modelos diferentes. Né? No SLI é só, por exemplo, GTX 760, GTX 760. Não dá para funcionar com uma GTX 770. E para as Radeon, a AMD Radeon, você consegue usar com placas só que da mesma série. Por exemplo, uma Radeon HD 7850 e uma Radeon HD 7870. Só que a HD 7870 vai funcionar um pouco abaixo, pelo menos em alguns Crossfire vai funcionar como uma 7850. E tem algumas placas-mães que fazem a outra placa de vídeo, na mais fraca, fazer um overclock automático até onde ela conseguir, onde for estável, não sei como funciona, para ficar o desempenho mais perto possível da placa de vídeo melhor.
E o Crossfire também, no caso das APUs da AMD, você consegue fazer um Crossfire híbrido entre o processador integrado e a placa de vídeo. E em outro podcast eu acho que eu explico isso melhor entre o processador e a placa de vídeo. Esse daqui eu vou parar por aqui. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, ajudem aí o site. Se vocês souberem alguma coisa que eu errei, alguma coisa assim, podem comentar nos comentários. Comentem, espalhem não. Falem para os seus amigos, tudo mais, sobre o site. Então é só isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês aí.